Leitura da palavra do Senhor no livro de Juízes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 7, do versículo 1, irmão, até o versículo 7. 7 versículos do livro de Juízes. Juízes, capítulo 7, de 1 a 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não sei se o YouTube já está no ar. A Araceli está tentando ajeitar ele para ir para o ar. Então, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Livro dos Juízes. Tem Gênesis, no Antigo Testamento aí. Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois Levítico, tem o livro de Josué. E o quinto livro, Juízes. Aliás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí Josué e Juízes. Ah, meu Pai. Diz assim a verdade de Deus. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-o descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambe as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém, meus amados irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar saudando os santos de Jesus. Deus abençoe, irmão Valmir Rocha, minha cunhada Cuca, Socorro Santo, Deus abençoe Cuca. A minha sogra, a irmã Lindina, Deus abençoe, dê saúde. Amém. A cunhada Nalva, meu cunhado aí, Anselmo e a sua família, Joselmo e família aí em Bodocó. Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Maria Lúcia, eita benção. Deus abençoe meu pai, minha mãe, Serra Talhada, benção meu papai, minha mamãe, Serra Talhada. Deus abençoe a irmã Lena. Deus abençoe irmão Alain, meu sobrinho, presbítero Alain. Deus abençoe o irmão Carlos, Madele, toda a sua família em Serra Talhada. Deus dê saúde a Mariana. Deus abençoe minha irmã Salete, meu cunhado Roberto, toda a sua casa aí. Deus abençoe minha irmã Fátima, seus filhos, Vinícius, Felipe, Jorge. Eita benção do céu. Deus abençoe meu irmão Hélio, meu irmão Tiago, a sua família. Deus abençoe meu irmão Domingos Fava, aí no Tocantins, Palma, toda a sua casa. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa leitura que a gente fez hoje no livro dos Juízes é muito conhecida da igreja do Senhor. Nós estamos passando, não só a igreja, mas todo mundo, nós estamos passando uma batalha, luta muito grande. E a palavra do Senhor que estou no meu coração foi exatamente essa. Gideão com 300 homens, ele vence os midianitas. A vitória de Gideão com seus 300. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aí Romano, ele diz: olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Essas figuras do Antigo Testamento, tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento. Os irmãos chorando, né? Os soldados, seus entes queridos, É, se foram. muita gente com saudade de perder seus entes queridos. Outros estão perder para a Covid-19. Né? Aí quantas famílias têm lutado, coração despedaçado. A esperança é que um dia vai encontrar. Mas o cristão tem essa esperança de um dia reencontrar o seu ente querido. Veja, irmão, que as batalhas como é grande. Então é por isso que a Bíblia fala tanto em batalha, porque na realidade a vida do cristão é uma batalha, nós estamos numa batalha. Então os irmãos orem para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para que o Senhor já colocou tanta palavra boa no meu coração, eu quero que essa palavra chegue aí na unção, no poder do Espírito Santo. Né? Os irmãos observem que a gente vai falando à medida que o Espírito Santo vai nos abrindo a palavra. E o desejo nosso é esse mesmo, é que o nome de Jesus seja glorificado, o Senhor da glória. A igreja receba edificação, muitas almas sejam salvas. Glória a Jesus. Pessoas sejam fortalecidas na fé, no amor, na esperança. Glória a Deus. E nós vamos, meus amados, quem nunca leu a história de Gedeão, hoje vai acompanhar conosco a história desse grande homem de Deus. Também está na galeria dos heróis da fé. Se a gente for lá para o capítulo 11 de Hebreus, aparece o nome de Gedeão. Né? Ele é um dos heróis da fé, porque ele venceu pela fé. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui, meus irmãos, o fundo histórico, como é que tudo começou. A gente pegou do capítulo 7, mas na realidade a história de Gedeão começa aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro, eu não sei dizer a palavra, se isso é interessante, eu não quero usar. É uma palavra, irmão, que mostra um período onde o povo de Israel sofria vitórias e derrotas, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. Era uma constância. Né? O povo ia bem com Josué, com Josué no comando, livro de Josué ia bem, com Moisés no comando, o povo ia bem. Com aqueles anciãos que viveram muitos anos depois de Josué, toda aquela geração de Josué que conheceu o Senhor, o povo ia bem. Porque o líder conhecia Deus, então dirigia o povo pelas normas da palavra de Deus, aí tudo se encaixava bem. Mas quando aquela geração que conheceu a Deus foi recolhida, ou seja, morreram, então se levantou outra geração que não conheceu o Senhor. Via como uma coisa séria. Não conheceu como Abraão, não conheceu o Senhor como Josué conhecia, os anciãos da época dele, como Moisés conhecia. Conheceram face a Deus, viram as obras de Deus de maneira extraordinária. E a outra geração foi a geração que ouviu falar de Deus, mas não conheceu a Deus. E aí, onde está o perigo? E esse pessoal que apenas ouviu falar do Senhor, cada um começou a fazer o que queria, perder o temor do Senhor. E o resultado, eles partiram para a idolatria, como eles não conheciam o verdadeiro Deus, então eles foram atrás de outros deuses, queriam adorar, porque nós fomos feitos para adorar, Deus nos criou para Ele. A gente só encontra descanso nele, a gente só encontra paz nele, então a alma fica insatisfeita. Então ele parte para adorar, parte para outros deuses, então ele partiu para os deuses daquelas nações que eles mesmos tinham tirado de lá. Deus já tinha advertido para não acontecer isso. Mas como ele não conhecia Deus, apenas de nome, ouvi dizer, ouvi falar, né? E o resultado é que aquela geração se corrompeu. Então aquele povo deixava seguir a Deus, seguir os Balaim. Aí Deus, o próprio Deus, entregava ele na mão dos seus inimigos. Aí eles passaram não sei quantos anos debaixo do jugo dos filisteus, depois do jugo dos amalequitas, dos midianitas, e aí, daquelas nações que eles mesmos tinham vencido, agora que eles tinham vencido, agora eles se tornaram, eles venceram aquelas nações, e agora eram escravos das nações que eles já tinham vencido. Veja como se parece, irmão, com a jornada do cristão, ou da igreja neste mundo. Veja aqui, capítulo 6 da servidão. Veja como é que diz. Quando o capítulo 5 termina, o capítulo 5, no versículo 32, termina dizendo assim: e sossegou a terra 40 anos. Sossegou a terra 40 anos por quê? Porque estava debaixo de um juiz que fez a vontade do Senhor, creu em Deus, Deus deu vitória. Aí a terra sossegou aqui, diz aqui, 40 anos, uma geração. Pronto. Aí aquele juiz morreu. Quando aquele juiz morre, aí o que acontece? Porém, os filhos de Israel, capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1. Né? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja que uma coisa é séria.
Então fizeram o que era mal, não quero mal o Senhor, não, quero seguir o que quero, muito bem. Então vocês vão conhecer o jugo da servidão. Aí Deus entregava aqueles inimigos que, quando Israel estava diante do Senhor, eles tremia, corria, fugia, agora eles vinham e se assenhorava de Israel. E algemava, e prendia, e sufocava, e matava, e destruía. Porque o povo se esquecia do Senhor. Glória a Jesus. Veja aí. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram o filho de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, veja, 3 esquadrões, contra ele subiam. Veja, já os midianitas entraram em ação, os amalequitas se juntaram com ele, e os do Oriente, porque eram inimigos comuns de Israel. Israel tinha subjugado, então quando viu que um tinha vitória, o outro foi chegando e foi chegando. Veja que uma coisa é séria. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumento, porque subiu com os seus gados e tenda, vinham como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Veja o alvo do inimigo, entravam na terra para destruir, dos inimigos de Israel. E pelo fato deles terem pecado contra Deus, eles não tinham força. Porque quando o homem peca, ele perde a força diante dos seus inimigos. E assim Israel, versículo 6, empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas vamos meditar nessas primeiras partes aqui. Veja, irmão, como é sério, como é interessante. Aleluia, glória a Jesus. Veja, enquanto o povo de Israel estava andando em fidelidade ao Senhor, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, adorando o único Deus verdadeiro, todos os inimigos eram subjugados. Mas eles deixavam de adorar a Deus, passavam a adorar os deuses das outras nações, e o resultado, o juízo vinha. Porque onde houver pecado, deve haver juízo. Deus julgará os pecados, o pecado e o pecador. Veja que uma coisa é séria. Glória a Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero já meditar sobre 3 coisas que a gente vai mastigar mais para frente. Nós fomos salvos, a gente quando aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente entrega a vida a Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta. De que Ele liberta, irmão Abraão? Eu já falei isso muitas vezes, Mateus 1:21. Ele nos liberta do poder do pecado. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo diz lá em João, no capítulo 8, versículo 35, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quer queira, quer nele, é escravo. Então, quando você aceita Jesus como Salvador da sua alma, você se rende a Jesus, então o alvo de Jesus Cristo. Aí Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui eu já abro um parênteses para fazer o seguinte, qualquer sistema religioso que não libertar o homem dos seus pecados, presta atenção, não é de Deus. Pode ser a coisa mais linda do mundo. O camarada está nesse sistema, está, quando nós chamamos algemado dos pecados, está. Então esse sistema não é de Deus. Porque onde Jesus estiver, ele vem como libertador. E liberta o homem de quê? Dos seus pecados. Porque quando ele liberta, agora, enquanto o homem está comendo feijão e farinha, enquanto ele está vivo, depois da morte não adianta libertar. É agora a libertação. Ele precisa ser liberto hoje. Precisa ser liberto agora. Então, Jesus liberta. Então o homem, quando entrega a vida a Jesus, ele é liberto dos seus pecados. Primeiro, de que mais? Ele é liberto de que mais? Ele é liberto do poder de Satanás, ele é liberto do poder do diabo. Está lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós andarmos nos desejos da carne, dos pensamentos. Né? Estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar, faz na vontade do cão, de Satanás. Então o diabo algema as pessoas. Aí Jesus vem e liberta a pessoa de debaixo do poder de Satanás. Lá no capítulo 26, versículo 18, de Atos dos Apóstolos, Jesus disse isso para Paulo, que ele tira o homem de debaixo do poder de Satanás e coloca o homem debaixo do poder de Deus. E transporta ele do reino das trevas, lá em Colossenses, para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, há um transporte, há uma mudança. Isso é o Evangelho, é a boa notícia. Liberto do poder do pecado, liberto do jugo de Satanás, e o homem se coloca debaixo do jugo de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso Jesus disse, vinde a mim, os cansados, os oprimidos. Por que estão cansados, estão oprimidos? Porque estão debaixo do jugo de Satanás. São cavalo do cão, cavalo de Satanás. O diabo se escancha em cima do camarada e ele fica cansado, oprimido, acabado. Muitas vezes pensando em morrer, em suicidar. Mas só Jesus liberta ele desse jugo, sacode o jugo, Jesus tira ele e ele toma o jugo de Jesus que é leve e que é suave e que ele encontra descanso para a sua alma. Lá no Mateus 11, de 28 ao 30, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Só existe descanso na pessoa de Jesus Cristo. Então ele liberta o homem do poder de Satanás. Vê a libertação que o Evangelho fala. Se não houvesse a libertação, presta atenção, meu irmão. Não interessa o sistema que você está. Não tem libertação do jugo do diabo? Tem não. Então, pule fora. Jesus de Nazaré não está aí. O que mais? Ele liberta o homem do sistema do mundo. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Jesus disse, o próprio apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago diz, no capítulo 4, versículo 4, diz, adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Jesus disse, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas eu tirei vocês do mundo. A palavra igreja, eclésia, é tirado para fora. Então nós somos tirados de fora de quem? Do mundo, do sistema do mundo. Então esse sistema que oprime, esse sistema que algema, esse sistema que é anticristo, que é anti-Deus, você só pode sair dele pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. Então presta atenção mais uma vez. Qualquer sistema religioso, não interessa o nome desse sistema. Se não arrancar você do sistema do mundo, Jesus de Nazaré não está nele. Não é salvação. Ele arranca, ele liberta do sistema do mundo. Aleluia. Mas vamos, outro detalhe. A nossa própria natureza, irmão, ela batalha contra a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Glória a Jesus. Não é que a natureza por si seja má. Não é porque foi corrompida. E a natureza corrompida, ela pega... A natureza corrompida é o seguinte, ela pega tudo aquilo que é natural e corrompe. Ela pega o sexo que é natural entre marido e mulher, casada, e corrompe. Entre um homem, entre um homem e uma mulher, primeiro. E depois, casado. Aí o que é que a natureza faz? Corrompe. Porque as pessoas vão atrás só do prazer em si, esquece da lei, esquece do modelo da palavra do Senhor. E o resultado se corrompe, se prostitui, se perverte o sexo em todas as áreas. Às vezes, então, se perverte. Estou falando na hora sexual, na hora da alimentação, a mesma coisa. O homem, em vez de comer para viver, não, ele vive para comer, se torna glutão, toda hora está comendo. A resultado já sabe, as doenças que tem aí, a maior parte da doença é porque as pessoas comem demais. A doença não é porque a pessoa passa fome, é o contrário, é porque come demais, a pessoa se glutonaria, a bebida, a mesma coisa. E aí vai. Então as pessoas se corrompem disso aí, a natureza se corrompe. Né? E o apóstolo Paulo chega a dizer que a carne, falando dessa natureza, ela não se submete à lei de Deus. Né? Ela é inimiga do Senhor. Veja como é que Paulo fala sobre a carne, lá escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos. Veja, irmão, que luta, que frente de batalha a gente tem que enfrentar. Romanos 8, veja como uma coisa é séria aqui. O apóstolo Paulo diz aqui, ó. 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne, incrédulos para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, aos Gálatas, eles querem uma guerra entre a carne e o Espírito, é uma batalha entre a carne e o Espírito. O Espírito da gente tentando obedecer a Deus e a própria carne é revoltada, ou seja,
o Espírito Santo de Deus que habitar no crente, querendo levar o homem no sentido espiritual, para servir, amar a Deus, obedecer, amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força, amar o próximo a si mesmo. E a carne querendo sempre fazer os seus desejos, contrário à vontade do Senhor. A carne é egoísta, só pensa em si, só pensa em satisfação. Então, nós temos que vencer esse inimigo, vencer a carne, vencer o diabo, vencer o mundo. Por quê? Porque essas três frentes de batalha, elas têm um alvo em comum. Qual é o alvo? Fazer eu e você pecar. Quanto a carne não fazer pecar, ela está lá. E a Bíblia diz que são de Cristo crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Só o Espírito Santo pode fazer isso no homem. Pode levar a carne a ser crucificada. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Enquanto a gente estiver vivo, a carne, né, essa natureza corrompida, ela não morre, ela está viva. Então ela tem que ser crucificada. Crucificada. Agora um dia, quando Jesus vier, nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao do Salvador. Não haverá mais guerra entre carne e espírito. Não haverá mais guerra, não haverá mais batalha. Porque todo o nosso ser estará sujeito, dobrado, obedecendo a esse Deus maravilhoso. Então veja essa frente. O diabo, quando eu falo no diabo, eu falo em Satanás, de todos o mundo espiritual da maldade, né, que povoa essa atmosfera e que verdadeiramente escraviza. O alvo dele é roubar, é matar, é destruir as pessoas. Então nós temos esse inimigo invisível, temos que lutar. Pelas nossas forças, não conseguimos. Então prezamos do nosso Salvador Jesus Cristo para vencer esse inimigo. E depois o sistema do mundo. Então observe, são três frentes de batalha. E aqui vamos continuar. Então Jesus veio para libertar de tudo isso, para nos dar vitória sobre isso aqui, enquanto a gente está comendo feijão e farinha. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre o mundo, vitória sobre a carne. Ele veio para nos dar vitória. Glória a Jesus. E outro detalhe, ele está interessado na nossa vitória. Então vamos lá, meus amados irmãos. Então, veja aqui. Então os amalequitas, juntamente com os midianitas, com os amalequitas, com os do Oriente, eles subiam e destruíam. E Israel estava empobrecendo. Aí mais noite estava as colheitas. Na colheita dele estava no ponto de colher, aí ele chegava e invadia a terra e levava tudo. Aí era fome, era tribulação. Imagina a situação de Israel. Eles não tinham força diante dos seus inimigos. Aí quando eles viram que não tinha jeito para eles, aí eles fizeram o que todo mundo deve fazer. Né? Eles clamaram ao Senhor, está aqui no versículo 6. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, buscaram a Deus. E a Bíblia diz no Salmo 72, versículo 12, Deus livra o necessitado quando clamar. Lá em Jeremias 33:3, Deus diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É por isso que a gente ensina, abriu outro parênteses aqui, a gente ora só a Deus, Deus clame a mim, ore a mim, busque a minha face. Então na hora do aperreio, buscar a quem, irmão Abraão? Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, busque a Deus e a mais ninguém. Veja Israel, na hora quando deixava o Deus verdadeiro e começava a clamar outros deuses, só vinha tribulação para eles. Na hora que eles reconheciam o seu pecado e clamavam somente a Deus, Deus mandava livramento para eles. Então, meu irmão, meu amigo que está me escutando, quem sabe, você sabe que Deus diz, crê em Deus, crê em Jesus, mas na hora do aperreio você chama por várias outras pessoas, ou deuses, faz das pessoas deuses. Na hora do aperreio chama por São Fulano, São Bel, tantas pessoas que já partiram, que já morreram para a eternidade. Você confia nisso, você está fazendo Deus das pessoas. E veja a tribulação, mas só vem tribulação, só vem angústia. Mas irmão, mas eu clamei e fui atendido. Preste atenção que a coisa é séria, irmão. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, se a pessoa conhece a verdade deliberadamente, ele invocar outros deuses, o Deus do céu pode até permitir. Você diz que alcançou isso e que alcançou aquilo, porque você conhece a verdade. Quando você está na ignorância, não. Deus não leva em conta, mas você conhece a verdade. Em vez de clamar o Deus verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, venha cá, meu Senhor Jesus, me ajude. Você começa a clamar outros deuses, aí Deus pode até permitir. Ele vai permitir a operação do erro para que a pessoa creia na mentira. Ele vai permitir que se prodigue sinais, maravilhas, em nome de outros deuses. As pessoas corram por quê? Porque as pessoas não quiseram o amor da verdade. Tem isso na Bíblia, Abraão? Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. É muito sério, irmão. Se a pessoa não quiser que Deus reine, Deus vai permitir, vai deixar.
que outra pessoa reine, que a maldade reine. Pode ter certeza. Deus não força ninguém a servir Ele. Veja aqui, segundo aos Tessalonicenses, a coisa é muito séria e as pessoas estão brincando. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, veja o que é que o apóstolo diz já naquele tempo. Porque já o mistério da injustiça opera. Segundo aos Tessalonicenses 2, a partir do 7. Somente há um que agora resiste até que do meu seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Essa é a causa, irmão. Por que as pessoas não querem Jesus, não querem servir a Deus? Por que os amalequitas não queriam servir o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro tem uma lei. O Deus verdadeiro é justo. O Deus verdadeiro é santo. Aí quando a pessoa não quer andar na verdade, na justiça, no amor, na santidade, ele pula para os outros deuses. Porque os outros deuses não cobram nada dele, não tem nenhuma lei moral. Você vai para qualquer lugar desse aí que não seja invocar o nome do Senhor, está lá o povo bebendo cachaça, se prostituindo, com as suas idolatrias. O Deus dele, esse é que é o Deus que as pessoas acham. O diabo age dessa maneira. Não precisa nada disso não. Não precisa essa exigência toda não. Aí ele tira o jugo da lei do Senhor, da palavra, da santidade, da justiça e se envereda por esse caminho. O caso de Israel. Quando Moisés passou 40 dias jejuando lá falando com Deus, eles disseram, faça Deus aí que vai diante da gente, porque esse Moisés não sabe o que aconteceu com ele não. Arão faz um bezerro de ouro e o povo se levanta para beber e para se prostituir. É isso que o povo quer folgar, o povo quer viver na malandragem, quer viver no egoísmo, cada um fazendo o que bem entende. Glória a Jesus, é por isso que não pode ter vitória. Veja uma coisa interessante, se a pessoa persistir no erro, ele não quiser ter o conhecimento de Deus, eu não quero, ele rejeitar. O que acontece, meu Abraão? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Veja que uma coisa é séria, irmão. Meu amigo, eu queria que muitas pessoas não evangélicas estivessem escutando o que eu vou dizer aqui. Veja o que a Bíblia diz, Romanos 1, a partir do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Tem gente que diz, não, Deus não se ira porque Deus é amor. Mas a ira faz parte do amor de Deus, ele se ira contra a injustiça. Como é que eu amo e não vou mirar contra a injustiça? Se Deus é amor, porque ele é um santo, Deus é santo, Deus é justiça, Deus é a verdade. Veja aí, meus amados irmãos, esse amor que as pessoas querem colocar em Deus é um amor falso. Não existe esse amor conforme a pessoa quer dizer, Deus é amor, no sentido de deixar a injustiça campear. Não, esse não seria o verdadeiro Deus. E nem diria quem queria um Deus injusto? Quem queria um Deus que não fosse reto? Quem queria um Deus que passasse a mão em cima da iniquidade? Ninguém queria. Glória a Jesus. Então veja, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Veja, a impiedade é a mãe da injustiça. Porque os homens são injustos? Porque são ímpios. Glória a Jesus. Porque no Brasil se comete tanta injustiça por causa da impiedade dos homens. Os homens muitas vezes estão no poder, estão aí, são ímpios, não temem a Deus, não ama Jesus, então vão cometer injustiça. Em qualquer posição você colocar um homem ímpio, ele vai cometer injustiça. Mas coloque em posição homens que amam Jesus, homens, glória a Deus, que verdadeiramente você conhece a vida, a história deles, são convertidos, porque senão depois vem a injustiça. Veja uma coisa séria. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Veja o versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nele deram graça, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, na semelhança da imagem do homem,
corruptível de ave e de quadrúpede de réptil, pelo que também é o que aconteceu. Não quiseram Deus não, foram adorar, veja, foram adorar homem, foram adorar animal, ave, quadrúpede, réptil. É isso que o pessoal faz, adora todo mundo, nem Deus. Aí o resultado, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meu irmão, meu amigo que me escuta, leia a palavra de Deus, vá, continue lendo, para você ver o que vai acontecer lá na frente. Eu quero voltar aqui para Juízes. Então era acontecer o povo, então o povo estava escravizado, né, porque foram para a idolatria. Mas reconheceram, estão errados, se arrependeram e começaram a clamar a Deus. Glória a Deus. Sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Deus lembrou a ele o benefício que tinha feito a eles, que ele tinha se esquecido. E vos livrei, ó, da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Veja, irmão, Deus mandou o livramento, Deus mandou o profeta para dizer-lhes a causa, o motivo. Deus nunca age sem motivo, ele é um Deus justo, ele sempre tem um motivo justo para agir. Aí pronto, agora vem o livramento. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, onde é a história de Gideão agora, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Veja, irmão, o trigo era malhado no lugar do trigo, na eira, tinha um lugar certo. Mas Gideão, para salvar o trigo, ele pegava o trigo e ia malhar lá no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de espremer uva, fazer vinho. Mas ele, para ludibriar os midianitas, que ele fazia? Pegava o trigo e ficava lá, malhando lá escondido, para ver se salvava pelo menos o trigo dos midianitas. Era esse Gideão, né? E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, o Senhor é contigo, homem valente. Deus estava vendo ali, enquanto o povo estava se escondendo, ele ia lá, foi lá, pegou o trigo desse. Não, meu trigo, eu vou malhar, eu vou comer trigo. Eu não vou me dobrar diante desses midianitas, diante desses amalequitas. Mas quando o anjo disse assim: o Senhor é contigo, homem valente, Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Nossos pais nos contaram, eles não conheceram Deus. Nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Está vendo aí? Vem a pergunta: por que nos sobrevém tudo isso? Presta atenção, meu irmão, meu amigo. Toda vez que Deus manda julgamento, juízo, que Deus está sempre mandando sobre a terra, sobre os homens, por causa da impiedade dos homens, as pessoas ficam querendo saber por quê. E a razão é porque os homens, as mulheres, os seres humanos deixaram de adorar e de servir o verdadeiro Deus. Se nós, raça humana, servisse a Deus, o paraíso era na terra. Não tinha doença, não tinha morte, não tinha dor, não tinha lágrima, não tinha sofrimento. Louvado seja Deus. Mas os homens deixaram Deus, deixaram de adorar Deus. E o resultado, vem as consequências. É doença, é fome, é nudez, é tufão. Tudo isso está acontecendo na natureza. A natureza toda é controlada pelo Senhor, está controlada por Deus. E irmão, não lembra não, Jesus ia com os apóstolos no mar da Galileia, de repente se levanta um vendaval, as ondas muito fortes, e quem vai no barco? Aquele que criou o universo, o dono do universo. E os apóstolos acordam e dizem: Senhor, a gente vai morrer, o Senhor não vai se importar não? Ele se levantou, disse: mar, e quer, vento, se aquieto, cara quietinho, que ele comanda o universo. Não já imaginaram? Todas as pessoas servindo a nosso Senhor Jesus Cristo. E vai acontecer um dia, irmão Abraão? Vai sim. Quando? No milênio. No próximo século. No milênio vai acontecer isso. Jesus vai ser rei em toda a terra. Glória a Deus. Vai reinar por 1000 anos na terra. Glória a Deus. Aí pronto. Tudo vai estar quieto. Tudo vai estar sujeito. Tudo vai estar subordinado. Que é um só Senhor. Uma só fé. Uma só esperança. Um só amor. Céu e terra. A mesma grei. Glória a Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrará a Israel da mão dos midianitas.
Porventura não te enviei eu? Aí Deus, pronto, é você que eu vou enviar para livrar Israel da mão dos midianitas. Veja, irmão, a missão que Deus deu para Gideão. Era missão impossível. Por quê? Aqui a gente já viu, era tanta gente, era como gafanhoto que vinha, milhões de pessoas que vinham. E eles eram pouco, acabados, sem força, diante do exército poderosíssimo, eles não tinham condição de vencer. E Deus disse, é você que vai livrar. Quer dizer, humanamente falando, é impossível. Deus sempre coloca a pessoa nessa posição. Para quê? Para a pessoa crer nele. Para despertar a fé, a confiança no poder de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Você que está diante de um grande obstáculo, de uma grande luta. Você está olhando assim dizendo, meu Deus, é impossível, pronto. Essa é a posição ideal para Deus operar e o nome dele ser glorificado na sua vida. Essa é a posição ideal. Você conhecer o Deus que você serve, o poder de Deus, a glória de Deus, que para Deus nada é impossível. Você está no ponto certo, no momento certo. Veja o que Gideão diz, ai meu Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Veja aqui, glória a Deus, não era Gideão que ia destruir os midianitas. Era Deus. Deus estava chamando Gideão para uma missão. Os inimigos de Gideão, como o povo de Israel agora se arrependeu e se voltou para Deus, agora mexer com o povo de Israel, mexer com Deus. Então os inimigos de Israel eram os inimigos de Deus. Eles agora têm um inimigo comum. Glória a Jesus. Quem ia pelejar por eles agora era o Senhor, seu Deus. Ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Meu irmão, meu amigo está me escutando, quer ter vitória, quer vencer, então fique do lado de Deus. Tome Deus como seu Senhor, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como capitão da sua salvação. Porque mexer com você vai ser mexer com Ele. E aí é Ele quem vai lutar, quem vai pelejar por você. Eita, ele disse, aí Gideão disse, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Ele não sabia que ele se apresentou, o anjo já se apresentou como um homem ali. Poxa, um homem, quem é o Senhor mesmo? Veja, me dê um sinal, rogo-te que daqui te não vá parte, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. Ele disse, eu esperarei antes que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo asmo, de uma efa de farinha e carne. Resultado, irmão, Gideão preparou uma comida para o anjo do Senhor, preparou uma comida e trouxe para ele. Veja, aqui no versículo 20, porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, sobre essa pedra, verte o caldo, e assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne. Eita glória a Jesus! E os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aí ele entendeu que aquilo era o anjo do Senhor. Ei, que coisa linda. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, ai Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. E está até hoje lá em Ofra. Então disse, o Senhor é paz. Pronto, então está em paz. Deus já tinha dado a missão. Disse que ia ser com ele, com Gideão. Glória a Jesus. Aleluia. Mas observe, irmão. Gideão ainda fez outra prova com o Senhor. Gideão ainda ficou, porque Gideão queria ter convicção, ele queria ter a fé dele, não só ele queria ter que o coração dele se abraçasse. O anjo do Senhor apareceu, deu a palavra, mas presta atenção, era uma missão, humanamente falando, era impossível. Aí Gideão fez o teste do novelo de lã com o Senhor, né? Gideão fez aquele teste direito. Ele disse, Senhor, eu vou botar esse novelo de lã aqui. Se amanhã esse novelo de lã amanhecer molhado e ao redor dele amanhecer tudo seco, então eu sei que o Senhor é comigo. No outro dia, amanheceu desse jeito. O novelo molhado e tudo seco ao redor. Ele espremeu um copo d'água. Depois disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vai amanhecer tudo molhado, só o novelo seco. Amanheceu desse jeito. E assim Deus ele fez prova com o Senhor. Glória a Jesus. E aqui, meus amados irmãos, Deus, como a gente já leu o capítulo 7 do Senhor, Deus pede a Gideão para levar os homens junto ao réu no povo,
né? E Deus vai escolher o povo. Observe, irmão, a missão. Deus deu a missão a Gideão. Deus escolhe Gideão para vencer os midianitas. E agora Deus vai escolher os homens que vão com Gideão. A missão não era de Gideão, era a missão do Senhor. Então observe, até os homens para ir com Gideão foram escolhidos por Deus. Não foi Gideão que escolheu as pessoas para ir com ele. Foi Deus que escolheu as pessoas para estar com Gideão. Meu irmão, minha irmã que me escuta, todo pormenor da sua vida é importante para o Senhor. É Ele que deve escolher. Ele deve escolher a esposa, a sua futura esposa, o seu futuro esposo. Ele deve escolher. Bote Deus para escolher as coisas. Ele deve escolher o seu emprego, o lugar onde você deve trabalhar. Bote Deus para escolher, que quando Ele escolhe dá certo. Foi Ele que escolheu. Veja, Gideão chega com cerca de 22 mil homens. Deus disse, leve, vai provar. Dê um grito aí, meu filho. Os covardes voltam para casa. Veja, aliás, Gideão chegou e disse, Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo para eu te dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie, dizendo, foi a minha mão que feriu. Né? Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, quem for covarde e medroso, volta para casa. Quando ele disse isso, voltou 22 mil homens, quer dizer, ele tinha 32 mil homens. Quando Deus disse, manda os covardes voltar, 22 mil voltou, ele ficou com 10 mil homens. Deus disse, ainda tem muita gente, para ir para essa guerra. Senão vocês vão pensar que foi vocês que venceram, vão se gloriar. Nenhuma carne pode se gloriar diante de Deus. Toda glória para Ele. Aí pertence o reino, o poder e a glória para sempre. E resultado, leva os homens para beber água. Aí Gideão, vamos beber água, sem dizer nada do povo. O povo vai. Quando chega na beira d'água lá, aquelas pessoas que eram despreocupadas, desleixadas, largaram a boca dentro d'água e foram beber dentro d'água. Mas 300 homens apenas se ajoelharam, pegaram água na mão e levaram a boca, olharam para um lado, olharam para o outro, naquela preocupação, cuidadoso, os outros se jogaram na água. E Deus olhou assim e disse, olha, todo aquele que se abaixar e pegar e lamber as águas, você separa. Quando ele separou, deu 300 homens, falando, pode mandar os outros para casa. Com esses 300 homens, eu livrarei Israel. Eita glória, Jesus! Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na vossa mão. Veja, irmão, que coisa linda, meus amados irmãos. Quando Gideão vai cercar o exército dos midianitas, ele chega lá de noite, tá os midianitas lá naquela maior farra, diz que era uma multidão como a areia do mar, não podia se contar. E ele chega de noite somente com 300 homens, de noite. Veja, vamos ver aqui como é que ele fez. 7:12, os midianitas e os amalequitas de todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Eita Jesus! Versículo 15. E sucedeu que ouvindo gente assim. E então, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. E deu-lhe a cada um nas suas mãos buzina, cântaros vazios, com tocha neles acesa. E disse, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós? Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, pelo Senhor e por Gideão. Versículo 20. Assim tocaram. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. E assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam, espada do Senhor e de Gideão. Deixa eu parar aqui. Ei, irmão, que estratégia Deus deu para Gideão. Ele tinha só 300 homens, Deus disse, divide os 3 em 3 esquadrões, 100 aqui, 100 lá, para cercar o arraial. E Gideão disse, como eu fizer, vocês façam. Veja como é glorioso a união. Eles tinham um só propósito, um só objetivo, um inimigo comum. Eram 300, mas eram 300 unidos com um só objetivo. Não adianta ter uma multidão de pessoas desunidas, desmanteladas. Um vai para cá, outro vai para lá, um pensa do jeito, outro pensa de outro. Não chega a lugar nenhum, não vence inimigo nenhum. Presta atenção, meu irmão, meu amigo, nós só vencemos se a gente se unir, como
Gideão se uniu, 3 esquadrão, mas que tinha um só propósito. Ele disse, como eu fizer, vocês façam. Nós temos o general dos generais, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação. Como Jesus fizer, nós devemos fazer. Temos que imitá-lo, olhar para ele, o autor e o consumador da fé, um só propósito, uma só esperança. Aí não tem inimigo que nos vence. Mas se um pensar uma coisa, outro se eu acho que é assim, eu penso que é assim, o inimigo fica brincando todo o tempo e derrota a igreja do Senhor. A igreja tem que se unir num uníssono sob o comando geral do general dos generais, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele diz, e assim direis, pelo Senhor e Gideão. Glória a Jesus. No versículo 20 diz, espada do Senhor e de Gideão. A palavra Gideão quer dizer cortador. Ele era uma espada na mão de Deus. Presta atenção, meu irmão, cada crente fiel é uma espada na mão do Senhor. A palavra de Deus é uma espada. O Espírito Santo quer que cada crente se coloque na mão dele como uma espada. Se renda ao Espírito Santo, se renda ao comando do Espírito Santo do Senhor e seja um Gideão, um cortador, para cortar todo o mal, quer seja da carne, quer seja do mundo, quer seja do diabo, para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Oh, esses 3 inimigos que atormentam principalmente o cristão, que está no mundo lá não tem problema não, ele está vencido, ele está nas trevas, ele não tem luta entre a carne e o espírito, que ele está morto. Mas quem nasceu de novo, o espírito está vivo, tem um combate, tem uma batalha entre a carne e o espírito, tem uma batalha com o mundo, que você não é mais do mundo, tem uma batalha com Satanás, porque você passou para o lado de Deus. Então, aleluia, glória a Jesus, se torna uma espada, um cortador, um Gideão, nas mãos do Espírito Santo, para derrotar os midianitas, os amalequitas, que é símbolo do nosso inimigo espiritual de hoje. Oh, glória a Jesus. Presta atenção, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Minha irmã, você é mais do que vencedora. Você tem tudo para vencer, porque você está do lado vencedor. Você está do lado do nosso Gideão, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem a espada do Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você tem a tocha acesa, o fogo. Você tem a nova vida. Você tem o fogo do Espírito Santo dentro de você. Foi aceso quando você entregou a vida a Jesus Cristo. Oh, glória, irmão, lembra que lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120, eles viram tocha repartir como que é de fogo. O fogo do Espírito Santo. Aleluia. É com esse fogo, com essa presença linda do Espírito Santo, que nós vencemos o diabo, o mundo, a carne. Vencemos o pecado. Caso contrário, se não tiver fogo, as trevas tomam de conta. Se não tiver fogo, as feras chegam e consomem, e destrói, e mata. Mas com o fogo do Espírito Santo, não tem cão, não tem demônio, não tem mundo, não tem carne que suporte o fogo do Espírito Santo. A carne fica crucificada, assada pelo fogo do Espírito. O diabo fica de longe, porque ele é animal das trevas. Ele é chamado príncipe das trevas. Ele não gosta de luz. Meu irmão, minha irmã, não se engane com outras luzes, porque a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Mas você tem que ter a verdadeira luz. A verdadeira luz é Jesus de Nazaré. A luz, e o fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, é um. Não é o espírito de alguém que já morreu e que vem entrar na pessoa, não. Aí é demônio. Eu estou falando no Espírito Santo de Deus, que é Deus, que vem morar dentro da pessoa. Foi Jesus que disse, eu vou para o Pai e vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai morar com vocês para sempre. Ele está com vocês, mas vai morar em vocês. Veja que coisa linda, irmão. O Espírito Santo, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito está no singular, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele é santo. As pessoas querem todo o Espírito, menos o Espírito de Deus. Por quê, irmão Abraão? Porque o Espírito de Deus é santo. Ele se entristece. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Vá lá em Efésios capítulo 4 e veja lá o que é que entristece o Espírito Santo de Deus, no qual está selado
para o dia da redenção. Então nós precisamos, esse vaso de barro que é quebrado aí, representa a nossa fragilidade, representa a nossa vontade, que tem que ser quebrada, a minha vontade, os meus propósitos, os meus sonhos, tudo isso tem que ser quebrado, a minha vida pregressa, minha vida de pecado, do mundo tem que ser quebrada, o vaso de barro tem que ser quebrado, para quê? Para que a vida ressurreta de nosso Senhor Jesus Cristo apareça. O Espírito Santo, quando vem, ele vem para pegar Abraão e colocar Abraão na cruz, crucificar a minha vontade, aleluia, quebra o vaso, ele quebra o vaso todinho, fica quieto aí, e quem vai aparecer agora? É a vida ressurreta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória, é a espada do Senhor. Essa palavra agora tem que cortar. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que alguém disse, é o que a palavra de Deus disse. Mas irmão, um espírito ali manifestou em alguém e falou assim, eu não quero saber o que ele falou, eu quero saber o que é que está escrito aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus disse, é a verdade. Então fora da palavra de Deus não tem padrão. Presta atenção, meus irmãos. Vamos supor que não houvesse a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que eu sabia, pelo menos que Jesus tinha existido? Como é que eu sabia quem é Deus, como é Deus? Eu não sabia. Então, pelo fato das pessoas não saber, vá para a Índia lá. As pessoas que não conhecem Deus, o Deus verdadeiro, adora macaco, adora vaca, adora rato, adora todo mundo. Por quê? Porque não conhece Deus, o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Outras pessoas pegam a Bíblia e destroçam. Outras, não, eu não creio no Antigo Testamento, eu só creio no Novo. Outras, não, o Deus do Antigo é diferente do Novo. Jesus fala que o Deus do Antigo é o pai dele. Ele disse, foi meu pai que deu a lei a Moisés. Então, se você não crê... E quando Jesus se revela, quando ele ressuscita e fala com os apóstolos lá em Lucas, veja o que é que Jesus fala aqui do Antigo Testamento. Se você não crê no Antigo Testamento, então você não pode dizer que crê em Jesus. Você está mentindo, porque é uma contradição. Veja aqui, Lucas capítulo 24, Jesus falando, a partir do versículo 45, Jesus falando com os apóstolos depois que ressuscitou. Veja o que ele diz. Grave esse versículo, Lucas 24, a partir do 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura. Nós só compreendemos a Escritura se o entendimento for aberto. Quem é que abre o nosso entendimento? É Jesus. Só o Espírito Santo pode abrir nosso entendimento, compreender a Escritura. Não você lê, relê e não entende nada. Não tem a Bíblia segundo fulano, segundo Beltrano, não existe isso, tira para lá. É a Bíblia nua e crua como ela é. Agora você vai orar e pedir ao Espírito Santo, que inspirou os escritores para lhe revelar a verdade como ela está em Jesus Cristo. Então ele abre o entendimento e disse, assim está escrito. Quando Jesus veio aqui, presta atenção, só o Antigo Testamento estava escrito, o Novo não estava escrito. Ele disse, assim está escrito. Aonde estava escrito? No Antigo Testamento. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, conforme está lá em Isaías 53, e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que Deus seja revestido de poder. Mas deixa eu voltar um versículo antes. A gente está ainda em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Esse versículo que eu queria ler. 44. E disse-lhe, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Pronto, a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Veja, grave esse versículo. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesus diz, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se você não crê no Antigo Testamento, você não crê em Jesus de Nazaré. Foi ele que disse. Era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pronto. Esse era o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento se resume nisso. Amém, meus amados irmãos? Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Então Deus deu vitória a Gideão. Apenas com 300 homens, com cântaros acesos na mão, com a espada,
quebraram os vasos de barro, a tocha apareceu, eles gritavam, espada do Senhor de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Eles falavam a mesma linguagem, o que Gideão falava, esse esquadrão falava, aquele esquadrão falava, aquele esquadrão falava, não havia dissonância, havia uma concordância, eles tinham um inimigo comum, glória, eles estavam do lado de Deus, contra um inimigo comum. Presta atenção, meus amados irmãos, quanto mais a gente se unir em Cristo, e por Cristo, louvado seja Deus, mais a gente vence. Não interessa o tamanho do exército, o que interessa é a coesão. Veja, eram 300 homens, mas eram 300 homens que acreditavam no mesmo Senhor, no mesmo Deus, tinham a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo propósito, estavam coesos. Só assim a gente vence. Glória a Jesus. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 4, da unidade do Espírito Santo. Não queira divisão, não queira dividir, queira unir. Digamos, nos unir numa só fé, numa só propósito, lutando pelo mesmo ideal, pelo mesmo Rei, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Salvador. Oh, aleluia. Por que é que o Evangelho não avança? Que as pessoas se dispersam, um vai para um canto, outro vai para o outro, outro vai para o outro, e as outras falsas religião ficam aumentando, 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 porque os cristãos, em vez de se unir, se congregar para lutar contra o inimigo comum, que é o pecado, o sistema do mundo, a carne, o Satanás, não, muitas vezes fica brigando uns com os outros, puxa a espada para lutar uns contra os outros, a minha é certa, a sua é errada, não sei o que, isso aqui, eu penso assim, eu penso outro. Presta atenção, meus irmãos, todos aqueles países do norte da África eram cristãos. Você lê a história da igreja, dos pais da igreja, Agostinho sabe, o grande Santo Agostinho, o bispo de Milão sabe onde ele era, de Tagaste, da África do Norte. Glória a Jesus. O grande homem Deus Cipriano era de onde? De Cartago, África do Norte. Outros grandes homens de Deus eram da África do Norte, eram do Egito, eram cristãos. Mas os cristãos começaram a esquecer o Deus, esqueceram da visão, esqueceram do inimigo comum, e começaram a achar que era muito sabido, muito sábio, e começaram a discordar, a criar dogma, e criar doutrina. Eu creio nisso, e não creio. E aí resultado, começaram a brigar entre si. Resultado, no 6º século, veio o islamismo e varreu a África do Norte. Por quê? Não estava mais coeso, numa só fé, num só propósito, numa só esperança, num só Deus. Nós queremos a vitória de Gideão, nosso Jesus. Nós temos que fazer como Gideão, se unir, quebrar os cantos de vaso, nos quebrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, e se render ao Espírito Santo de Deus, se render ao comando do Espírito, ao fogo celestial, à vontade de Deus, fazer da Bíblia a nossa regra de fé, de amar de verdade a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar de verdade o próximo a nós mesmos, e vencer pelo Evangelho, pela palavra e pelo poder de Deus. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Eita Jesus, já 10:10. Amém? E um assunto desse, irmão, esse aqui, a gente passava a noite todinha. A gente ia contar a história de Gideão toda, mas infelizmente ela não deixa. Mas abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, capítulo 7 e 8, e leia linda essa história de Gideão. No fim, o povo de Israel pede, ele nem pede, que ele seja o chefe, o juiz. E ele foi juiz durante cerca de faz 40 anos, ele foi juiz em Israel. Veja, irmão, uma coisa é séria, louvado seja Deus. Primeiro ele se recusou, quando chamaram, ele disse, veja o que eles disseram a ele. Juízo 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Eita, glória a Jesus. Infelizmente depois ele fez coisa errada, ele manda fazer um F, depois vamos ler a história. Mas ele governou, ele foi juiz, foi o 5º juiz de Israel. Durante 40 anos a terra sossegou. Por quê? Porque um homem ousou confiar em Deus. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se o Deus de Gideão é o meu Deus, é o seu Deus. Se Gideão creu em Deus e obteve vitória, nós vamos crendo e ter a mesma vitória. Glória a Deus. Veja, é Deus, a vitória de Gideão, glorifica o nome do Senhor. Deus, quem estava mais interessado na vitória de Gideão é Deus, porque o nome dele foi glorificado. Quem está mais interessado na minha vitória e na sua vitória é Deus, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Deus não tem vitória nem tem para ele na derrota de ninguém. O inimigo fica escarnecendo quando um cristão é derrotado, mas toda vez que o cristão vence, Deus é glorificado.
em qualquer área da sua vida. Quando você vence, o nome de Deus é glorificado, porque a Bíblia diz lá, quem vencer herdará todas as coisas, o céu para os vencedores. Quem vencer, Deus nos chamou para vencer. Deus está interessado que a gente vença. Por isso Paulo diz, graças a Deus, que sempre nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Deus quer que Cristo seja tudo em todo. Ele quer ver Cristo em cada um de nós. Oh, aleluia, que essa verdade penetre nossos corações. Amém, meus amados irmãos? Então Deus deu vitória a Gideão com seus 300. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Amém? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.